Então, como eu estava devendo para vocês, vou mostrar aqui como é que eu faço uma letra fininha, tá? É um topo de bolo com uma letra bem fininha, como é que eu corto, como é que eu ajusto as letras e tal. Primeiro, assim, uma novidade, eu tô já com o Studio 4.4, tá? Então vocês vão ver algumas coisinhas aqui. Quando eu clico ao alinhar alguma coisa, vocês vão ver que vai aparecer umas linhazinhas azuis, que é novidade nessa versão nova. Eu vou fazer um vídeo depois só mostrando as novidades da 4.4 para vocês, tá? Então vamos lá. Teve um topo de bolo que eu fiz que foi com o nome Alzira. E a pessoa pediu uma letra bem fina, tá? Eu vou colocar aqui o nome Alzira. Lógico que eu não vou fazer com esta fonte, né? Vou aqui na parte de fontes. A fonte que eu usei foi essa... Cadê? Foi essa aqui. É o nome Hollywood, tá? Ela é bem fininha, só que tem um porém. Eu não gostei desse Z. Tá estranho, não tá? Conta aí pra mim. Pois é. Não gostei desse Z. Então, o que eu fiz? Eu procurei um Z bacana, que combinasse com esse estilo aqui, tá? Se você prestar atenção nos meus topos, né, principalmente quando são assim bem finos, eles não são sempre com a mesma fonte. Eu sempre ajusto uma letra ou outra para poder ficar harmonioso, bacana. Então eu comecei a sair procurando, né? Esse aqui até que eu saí procurando uma fonte que ficasse bacana e que combinasse aí com a fonte Alzira. Ó, esse aqui ficou legal, tá vendo? Então, o que eu preciso ajustar, né? Eu tenho que ajustar esse encaixe. Aqui tá até da mesma espessura do I, ó. Então tá legal. Mas eu tenho que ajustar esse encaixe. Uma outra coisa que eu tenho que fazer é prestar atenção nas emendas, porque como vai ser uma letra, um texto só, eu não posso ter, por exemplo, esse A aqui está separado, ele não vai se juntar com o restante. Então eu tenho que fazer uma emenda para ele, tá? Então são algumas coisinhas que você tem que prestar atenção. Se a fonte está bacana, se está tudo harmonioso e se eles estão se conectando, porque depois que você cortar, você vai perceber que eles podem ficar soltos, né? E aí vai ter que colocar um palitinho em cada, não rola. Então eu vou deixar esse Z aqui, tá? A gente pode dar uma olhada em outro aqui também, mas eu acho que esse daí tá bacana. Certo? Vamos ver aqui. Não. Aquele lá tá melhor mesmo. Não. Não. Aquele lá tá bacana. Mas Renata, como é que tu vai juntar isso daí? Né? A gente vai fazer com que esse texto deixe de ser texto, tá? Então é a primeira coisa que você vai ter que fazer. É fazer com que esse texto deixe de ser texto. Foi esse. Certo? Então como é que eu faço isso? Se eu clico duas vezes, eu continuo editando esse texto, mas eu não quero que ele seja mais um texto. Então eu vou com o botão direito e eu vou fazer com que ele seja um caminho. Então eu boto o botão direito e coloco converter em caminho. Só que ele ainda tá todo juntinho, ó, tá? Então, botão direito, desagrupar. E aí eu tenho agora cada letra, ó, separada. Só que eu não quero que ela fique separada, eu quero que ela fique lá juntinho, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom e eu vou começar a arrumar isso daqui. Ah, Renata, não pensei que fosse assim não. Eu disse, pois é. Se você quer que fique um negócio legal, bacana, né, que fique harmonioso, tem que fazer, tem que dar uma demoradinha nele aí e trabalhar para que ele fique bacana, porque é o seu trabalho que vai estar lá aparecendo depois, né? Então como é que eu vou fazer para editar? Como elas estão separadas já, ó, aqui nesse Z, clico duas vezes e ele vai aparecer a opção para eu editar ponto. Então eu vou selecionar esses dois e eu vou deixando aqui da mesma
espessura, né, da pontinha aqui do A, porque é aí que vai dar a diferença, aí que vai dar o tchan. Aí você continua ajustando aqui para ficar redondinho, porque se ele mexeu ali não vai ficar legal. Você aproveita e olha o restante. Aqui esse encontro do R com o A. Ó, o que você pode fazer? Você pode mexer, só mover o A mais para cá para ele ficar assim legal. Ó. Porque daquele jeito que tava lá não tava bacana. E aqui o A com o L. Eu já tenho essa pontinha. Eu vou puxar mais aqui para essa pontinha ficar mais próximo ainda. E eu vou fazer uma outra como se fosse a continuação aqui desse L aqui para baixo, que é para ter outro lugar para ele se sustentar, né? Então, eu vou com a ferramenta aqui de polígono mesmo, desenhar polígono, tá? Vou dar um zoom nessa parte, ó. É como se ele fizesse aqui a continuação, tá? Não se preocupa se ficar torto, porque depois a gente ajusta. Não tem problema. Vou criar mais um pontinho aqui, vou dizer que esse ponto vai ser assim, um ponto curvo. Ajusta esta parte. E você vai fazendo isso. Esse aqui também, tá? Que é pra ficar com um acabamento bem bacana, ó. Que é pra dar a sensação de que o L tá vindo aqui. Se você quer ter uma ideia de como tá vindo, seleciona tudo e coloca uma cor para ele, ó. Aí você vai ter uma ideia de como é que vai ficar esse seu nome, né? Esse seu texto. Verifica se está tudo ok. Vocês estão percebendo alguma coisa aqui que não vai ficar legal? Tem mais uma coisinha que a gente tem que ajustar, porque senão você só vai perceber isso depois que cortar. Eu virei a paranoica dos pingos dos is. Sempre você tem que prestar atenção. Vocês estão vendo que ele não está se conectando em nada? Então, na hora que você cortar, ele vai ficar boiando. E aí? Como é que você vai fazer? Eu vou liberar o caminho composto dele. Ele ficou solto agora aqui, ó. E aí, eu vou colocar ele juntinho. Vou dar um zoom. E vou colocar aqui ele juntinho do i. Mas não precisa colocar muito não, é só um pouquinho. Se você quiser, aumenta ele mais um pouquinho para ele ganhar mais um aspecto de ponto, né? E aí, é desse jeito. Se você acha que isso aqui tá muito grosso, clica 2 vezes na letra. E aí você afina. Não tem problema, gente. É só você ir ajustando. Se não deu certo, não tenha medo não. Ctrl Z. Ainda bem que existe o Ctrl Z aqui, né? Pelo menos no computador tem Ctrl Z. Ó. Vai ajustando, vai deixando. Pronto. Certo? E aí, o que eu tenho que fazer daqui? Porque se eu deixar do jeito que tá, for mandar cortar do jeito que tá, o que vai acontecer? Ó. Se eu mandar cortar aqui do jeito que tá, ó, todas essas partes aqui vão cortar. Então, eu tenho que selecionar tudo e mandar fundir. Aí ele vai se tornar um só. Então, aí agora ficou assim, tá? Então, é desse jeito que eu faço os nomes. Você tem que pensar bastante. Assim, tem que prestar atenção, na verdade, em alguns pontos antes de mandar cortar, porque senão você vai ter dor de cabeça. Deixa eu lembrar, teve um outro nome que eu fiz esses dias, que era bem fininho assim também. O pessoal tá me pedindo muito, porque viram uma vez. Ah, o Gabi. Ops. Gabi. Que me pediram com essa mesma fonte. Tá? Vou aqui procurar a fonte. Ela é, tá vendo aqui? Halil. Cadê? Essa. Aí, essa aqui ficou bacana.
Só que o G, esse G maiúsculo, eu não fui com a cara dele. Então, eu procurei outro G. E aí, o que a gente vai fazer? Botão direito, converter em caminho, porque não é mais para ser texto. Desagrupa. Ops, foi mal. Antes, né? Tem que procurar o G. Importante, Renato. Importante, Renato. E aí, eu vou procurar um G aqui que combine e que fique bacana. Esse aqui dá pra fazer, vocês sabiam? É só usar um deslocamento. Só que ele tá muito grosso. Se eu não achar nenhum outro, eu vou voltar pra ele aí. Porque eu sinceramente não lembro. Esse aqui também é até que ideal. Combina. Eu não lembro qual foi o que eu utilizei. Ó, esse tá lindo. Não tá? Ia ficar show, ó. Tem outra opção. Então aí você vai procurando, pesquisando, vendo qual é a fonte que você acha que fica mais bacana. Lembra que vai ter que ser uma fonte que vai se juntar e você tem que pensar que na hora do corte ela tem que ficar estável. Não pode ficar balançando muito. Então procura uma fonte mais legal. Acho que aquela primeira lá tava bacana. Não, está muito nhenhenhê. Vamos ver aqui. Acho que aquela primeira lá tava bacana. Vamos voltar para ela. Vamos lá para aquela. Essa é a fonte que a gente colocou. Se eu não me engano foi essa. Foi. Só que ela tá muito grossa, né? Para combinar com esse daqui. Se você tentar diminuir o tamanho dela, não vai ficar legal. Ela tá aqui 352. Digamos, se eu colocar ela 200. Ó, ela ficou mais fina, mas mesmo assim ainda não tá na espessura que eu quero. E ela ficou muito pequena. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui do jeito que tá. Botão direito. Eu vou converter em caminho. Vou desagrupar. E aí, esse daqui, eu vou ajeitar logo o ponto do I, que eu mostrei pra vocês antes. Vou ajustar o ponto do I. Colocar... Opa! Oh, meu senhor! Bora! Ah, eu liguei a grid sem querer. Foi. Deixa eu só confirmar aqui se eu liguei, ó. Não quero, pronto. Por isso que ele tava movendo daquele jeito. Descer aqui, vou aumentar um pouquinho para o pessoal entender que isso aqui é o ponto do I. Pronto. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu consigo fazer um deslocamento, mas eu não vou fazer um deslocamento externo, vou fazer um deslocamento interno. Saca? Pois é. Fazer um deslocamento interno. E aí eu consigo deixar ele mais ou menos na espessura que eu quero. Aí você ajusta depois os cantinhos dele. Vamos ver se esse daqui ficou bacana. Pode ser, ó. Tá vendo? É. Deixa eu ver qual foi a fonte que eu usei. Ele tá aqui. Ah, foi esse, ó. Ficou assim, ó. Tá vendo? Então vamos procurar a fonte. Eu fiz essa mesma coisa aqui, mas eu vou procurar a fonte que eu usei. Quem disse que eu lembro, né? Então vamos botar aqui o G. A gente acha. Não se preocupe não que a gente acha. Cadê ele? Não. Gente, é assim mesmo, tá? A gente vai testando. Vai procurando, vai testando. Ah, esse aqui também dava. Vamos botar outro.
Cadê? Aqui, foi esse, ó. Foi esse. Aqui, tá? Aí com esse aqui eu vou colocar no tamanho que eu quero. Acho que nesse tamanho aqui tá bacana. Porque eu quero juntar ele bem aqui. Tá? Então esse daqui eu vou fazer o deslocamento interno, porque eu quero diminuir a espessura dele. Só um pouquinho. Não precisa diminuir muito. Só para ele dar uma afinada. Ele já tá ali mais ou menos na espessura que eu quero agora. Esse era o que nós tínhamos e esse foi o que ficou, tá aqui. E é só você emendar. Aí. Aí agora eu vou olhar pra ver como é que tá o encaixe. Coloco mais pra dentro aqui. Acho que o resto tá bacana. Se você quiser ver se tá tudo ok, coloca uma cor só. Pra ver como é que tá. E aí, tá ok? Tá legal? Só mandar fundir, tá? Se você acha que ele vai ficar muito frouxo, muito bambo, né? Digamos assim. O que eu faço? Eu corto ele, por exemplo, se esse aqui for dourado no lamicote. Eu corto esse aqui no lamicote e corto um outro desse num offset branco. E colo um no outro, que é pra ficar ele bem durinho, bem rígido, tá? Então, é assim que eu ajusto os textos quando são, assim, bem fininhos. Você geralmente vai ver um texto, sempre tem uma letra, alguma coisinha ali que eu tenho que ajustar para poder deixar ele bem seguro, bem, né? Que ele fique bem, com a sustentação bem bacana. Essa é a minha dica, gente. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Me contem o que vocês acharam. Como é que vocês faziam? Como é que vocês fazem? Tá? Quando fizer, me marca para poder eu conhecer o trabalho de vocês. Vou adorar conhecer, tá? Compartilhem o vídeo, dá o joinha, dá o like aí. E até a próxima, gente.